Fala, tirista, como é que você tá? Tudo certo? Espero que você esteja muito bem aí e que esteja estudando bastante já nesse ano, hein? Não vai criar desculpa aí, falar não, que esse ano ainda não deu, não sei o que, não consegui. Para com esse papo, bora pra cima, né? Bora aprender violoncelo, esse instrumento maravilhoso que a gente tanto ama, né? Bom, como você sabe, meu nome é Alex, estou muito contente de estar gravando mais esse vídeo aqui pra você. E esse vídeo, como você já deve ter visto aí no título, cara, é um vídeo assim especialíssimo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato assim com alguma coisa que eu realmente percebi que precisava sempre carregar comigo como violoncelista foi uma das aulas, né, que eu tive com o professor Mauro Bruccoli lá em meados de 2003, né, quando em aula uma corda acabou estourando, né, e aí eu vi pela primeira vez assim o Mauro trocando uma corda e tal, falei, poxa, isso aqui é interessante, cara, isso aqui é legal, eu acho que é importante eu ter um estojo, né, dessa forma aqui também. Então hoje a gente vai falar sobre, né, os elementos essenciais que todo violoncelista deve carregar para todas as situações, né? Obviamente, nem sempre você vai precisar de todos esses elementos, né? É legal se você tiver, especialmente se você viver de música, né? Mas caso contrário, né, para algumas situações, eles são de fato essenciais, você vai precisar carregá-los para todos os lugares que você venha a tocar, né? Agora, se você vai fazer um solo, cara, aí de fato, assim, é indispensável, tá? Essas coisas assim são, cara, você precisa ter de fato, beleza? Então, bora lá para mais um vídeo aqui, né? Me acompanha e bora para a tela do meu computador. Bom, tá aqui como você tá vendo aí o roteiro da nossa aula, né? O kit de primeiros socorros do violoncelista, né? Então, 7 elementos essenciais para todas as situações, beleza? Então, uma pequena introdução aqui, né? A importância de estar preparado para tudo. O cenário. Imagine-se em um ensaio crucial, uma aula importante ou pior, no palco de uma apresentação solo. De repente uma corda arrebenta, o arco perde a aderência, a afinação não segura, ou você precisa de uma sonoridade diferente para um trecho específico. Então, cara, para essas situações assim, especialmente para essa última, né, do palco, assim, é inevitável, você precisa estar com essas coisas que nós vamos ver aqui. A solução, ter um kit de primeiros socorros completo para o seu violoncelo é a garantia de que pequenos imprevistos não se transformem em grandes desastres. Tá? Ele economiza tempo, dinheiro e, acima de tudo, preserva a qualidade da sua performance e a sua paz de espírito, né? Porque, vamos ser sinceros, a paz de espírito, cara, de verdade, assim, vale mais do que qualquer coisa, né? Eu sempre digo que é mais importante você fazer a sua parte, ou seja, você focar a sua energia nas coisas que você pode controlar de fato, do que, sabe assim, gastar toda a sua energia, os seus pensamentos e tudo mais com situações que eventualmente você não tem como controlar ou influenciar. E sei lá, se alguém tá com uma tosse muito forte ali, né, na plateia e etc, é o tipo de coisa que você não tem como controlar. Mas se você estudou, né, essa é a parte que você tinha, né, como controlar e é aquilo que a plateia espera de você. Então é a mesma coisa aqui, né? Eventualmente, sei lá, por variações de temperatura e condições de tempo e etc. Pode acontecer de você, sei lá, tipo, você vai tocar e, sei lá, tem um problema X, mas se você se preparou, ou seja, se você tem, por exemplo, esse kit de primeiros socorros, você vai conseguir sair bem nessa situação. Ele vai te ajudar bastante porque você já está premeditando possíveis problemas, tá? Então isso aqui é muito importante, beleza? E aí com isso você tem paz de espírito, né? Você fala, não, putz, fiz tudo aquilo que eu precisava, né, fazer e não estou, digamos assim, devendo nada, né? Se acontece alguma situação, algum imprevisto, você tem meios para lidar com ela, tá bom? O objetivo da aula, apresentar os 7 elementos indispensáveis que todo violoncelista deve ter sempre à mão, explicando a função de cada um, como usá-los de forma eficaz e por que eles são cruciais em diversas situações. Né? Então tá aqui os 7 elementos essenciais do kit de primeiros socorros, né? Primeiro item aqui, cara, absolutamente indispensável, não importa se você vai tocar numa orquestra, se você vai tocar fazendo um solo, talvez importe mais ainda, mas o que eu quero dizer, cara, fazendo um solo, isso aqui é, assim, absolutamente indispensável, tá? Mas se você vai tocar com uma orquestra, se você vai tocar num ensaio, muitas vezes, isso aqui é importante para que você não perca a sua viagem, para que ninguém se frustre nesse sentido, tá bom? Então, cordas sobressalentes, primeiro item, né? O seguro contra o imprevisto. Função: as cordas são a voz do seu violoncelo. Tendo um jogo completo de cordas sobressalentes, ou pelo menos as mais suscetíveis a quebrar, como a Lá e a Ré, de fato são as mais suscetíveis, né? Porque elas são as mais finas, digamos assim. É fundamental
para qualquer emergência, especialmente antes de uma performance. Dicas práticas: armazenamento. Mantenha as cordas em suas embalagens originais, protegidas da umidade, luz solar direta e variações extremas de temperatura, que podem comprometer sua durabilidade e sonoridade. Então isso aqui, de praxe, todo mundo já sabe, tá? Tem gente, eu conheço violoncelistas, né, que muitas vezes, especialmente se você vai fazer um solo, né, acontece às vezes você tirar a corda, né, ali do pacotinho dela, né, da embalagem dela, e você colocar ali no bolso, né, do paletó. É uma coisa assim que facilita esse processo de você ir lá, achar o seu bag no meio de um monte de coisas lá na coxia e tudo mais. Cara, até você achar seu bag, etc. Não, tá ali, tá fácil, né? Digamos assim, essas cordas têm a maior propensão de quebrar, tá bom? Então você tem essa facilidade ali, tá no bolso do seu paletó, então até muitas vezes tá na estante ali de partitura e tal, tá fácil, uma coisa que se você precisar, você tem à mão, beleza? Então isso facilita bastante, tá? Os profissionais fazem isso, beleza? Troca rápida, aprenda a trocar uma corda rapidamente e com segurança. Pratique em casa para que, em uma situação de emergência, você não perca tempo ou danifique o instrumento. Um cortador de cordas pequeno pode ser útil, né? No caso do violoncelo, a gente não precisa necessariamente disso, tá? Essa aqui é uma coisa que se aplica, por exemplo, para o violão, tá? É uma coisa que ou para guitarra, tá bom? No caso do cello, em geral, as cordas assim a gente acaba não cortando, tá? Pelo menos eu não tenho o hábito de cortar. Não sei se você aí tem, se você tiver, comenta aqui e me diz quais são as vantagens, inclusive, de se fazer isso, tá bom? Quebra. Se uma corda arrebentar, troque-a imediatamente, né? Tentar improvisar ou continuar com uma corda danificada pode prejudicar a afinação e a integridade do instrumento, né? E o que você faz se você está, por exemplo, numa orquestra tocando? Bom, se você está numa orquestra tocando, né, e acontece lá de estourar uma corda, né? O que geralmente acontece é você levantar ali com tranquilidade, vai para a coxia e lá você arruma o seu instrumento. E se você está solando, né? Essa foi inclusive uma pergunta que eu fiz também, né, para o violoncelista Mauro Brúcolo, e ele me passou aqui as informações, achei bem interessante e bastante curiosas, tá? Bom, se você está solando e estoura uma corda, você vai sair da mesma forma, né? O maestro vai parar, porque ele vai perceber, né, a sua corda, enfim, estourou, ela arrebentou, então você vai parar o seu solo, o maestro vai pedir ali um minutinho, ou de repente até você mesmo pode pedir um minutinho para a plateia, e você se retira então do palco, vai para a coxia e troca a corda do seu instrumento, né? E num caso mais grave, e se, sei lá, se acontecer de todas as cordas quebrarem, sei lá, vamos supor que é seu dia de azar e, sei lá, todas as cordas quebrarem, sei lá, o braço do violoncelo rachou, qualquer coisa desse tipo, né? Para se continuar então o espetáculo, né, o que pode ser proposto também é o chefe de naipe, né, dos violoncelos te emprestar então o violoncelo dele para que você possa tocar. Imagina-se que seja um bom instrumento também, tal qual o seu, né, como alguém que é um solista, alguém que está fazendo um solo frente à orquestra, e aí então você pode dar continuidade ao solo. Numa terceira ocasião, digamos assim, você não está disposto, e eu não sei se funcionaria assim, tá? Seguindo a liturgia de uma orquestra clássica, por exemplo, tá? Mas imagino que também seja definitivamente uma opção. Numa terceira ocasião, então, sei lá, acontece isso, você tem o seu instrumento danificado por completo, digamos assim, e você não consegue continuar do solo, alguém pode te emprestar o instrumento, né? E aí imagina-se que você vai conseguir tocar. Só que, e se porventura você não está confiante de tocar com esse instrumento que lhe foi emprestado e etc, né? Aí nesse caso eu imagino que seria o caso de realmente remarcar o concerto, tá? Seria essa a solução, beleza? Você remarcar ali o concerto, beleza? Apenas informações aqui, isso aqui tudo é muito interessante, porque são coisas que a gente, como muitas vezes iniciantes, nós pensamos isso, né? Mas se acontece isso comigo, né? Assim, as chances de coisas assim acontecerem são mínimas, tá? São mínimas de verdade, porque 99,8% das coisas que a gente pensa de ruim que vão acontecer com a gente, em geral, não acontecem, tá? Mas são informações que são bastante curiosas, né? Eu mesmo tinha muito essas curiosidades e por isso eu fui perguntando, tá bom? Segundo item aqui, indispensável, né? Um afinador eletrônico, né? A certeza da afinação perfeita. Função, garantir que seu instrumento seja perfeitamente afinado em qualquer ambiente, seja ele barulhento, né? Como um ensaio de orquestra, ou silencioso em casa, tá? Mais um exemplo aqui que nesse sentido se aplica mais a uma realidade de quem é guitarrista, por exemplo, que você consegue conectar lá o cabo e tal e afinar. No caso de uma orquestra, se tá todo mundo tocando junto, você não vai conseguir ouvir. Mas, obviamente, antes de entrar no palco, você vai lá, tal, né, num cantinho. E hoje em dia já existem muitos e muitos afinadores. Para ser certo, a indústria dos afinadores eletrônicos, né, como, sei lá, eu conheci há 2 décadas atrás, ela meio que não existe mais, né? Hoje em dia a gente tem tudo ali com o celular.
Então você tem diversos aplicativos que te auxiliam nisso, né? Inclusive quero fazer um vídeo aqui sobre aplicativos úteis para violoncelistas, tá? Mas isso aqui é bem interessante, né? Porque você tem ali o aplicativo no seu celular, tal, você vai para um determinado espaço que não tenha muita gente, tal, e afina o seu violoncelo ali com a tranquilidade e a certeza de que ele está bem afinado, né? Mas obviamente, antes de começar a tocar, o espala da orquestra vai se apresentar, né, para a plateia e vai ordenar então que seja passada ali a nota lá para que você possa conferir a afinação do seu instrumento, tá? Mas isso aqui também, gente, é indispensável, tá? Tem que ter um afinador. Então você pode entrar com o seu celular, de repente alguma coisa assim, obviamente no modo silencioso e se utilizar dele ali se necessário, beleza? Ou então, como já disse, utilizar ali o espaço da coxinha para que você consiga também afinar, tá? Se for um caso muito grotesco de desafinação, digamos assim, beleza? Dicas práticas, né? Tipos aqui, afinadores de clipe, né, que vibram no instrumento. São ótimos para ambientes ruidosos. Afinadores de microfone que captam som são precisos para locais mais calmos. Muitos aplicativos de celular também funcionam bem, né? Como já mencionei aqui. Esses de vibração, eu confesso que eu desconheço algum que, sei lá, já tenha testado para violoncelo, tá? Eu sei que para violão tem, né? Eu já até testei assim alguns deles, né? Para guitarra, então muito mais fácil porque é via cabo, tá? A própria pedaleira muitas vezes, né? O seu próprio pedal ali já faz isso. Para violoncelo eu também confesso que desconheço, tá? Se você conhecer algum, menciona aqui para a gente poder saber também, que eu acho bem interessante, é uma informação bastante útil. Uso consistente, né? Afine sempre as cordas soltas primeiro, depois use o afinador para verificar a afinação das cordas na primeira posição, especialmente as oitavas e quintas, para treinar seu ouvido. Isso aqui definitivamente não é uma condição de orquestra, né? Mas é legal, é uma coisa que te ajuda sempre a manter o ouvido, digamos assim, alinhado ali com aquilo que é certo, tá? Então eu gosto de conferir a afinação nas oitavas, beleza? É uma coisa que eu faço ali com os harmônicos nas oitavas, tá? Das cordas soltas. Bateria, tenha sempre baterias sobressalentes para o seu afinador. Um afinador sem carga é inútil no momento em que você mais precisa. Mais uma vez, no caso de não ser o seu celular, beleza? Breu, tem nem que falar, breu é essencial. A alma do arco e a qualidade do som. Função, o breu é o que permite que as cerdas do arco criem atrito com as cordas do violoncelo, produzindo som. Ele é o elo entre o arco e o instrumento. Dicas práticas, né? Quantidade ideal. Use o breu com moderação. Excesso pode deixar o som áspero, abafado e sujar excessivamente o instrumento. Pouco breu resulta em um som fraco, né? Escorregadio e sem projeção. Então isso aqui, mais uma coisa também assim que para você que toca no dia a dia, não tem nem o que falar, uma coisa que é necessário sempre ter contigo, tá? Então ali no seu estojinho e tal, é sempre bom você deixar ali o seu breu, porque você vai precisar dele mais cedo ou mais tarde, tá? Isso aqui é muito importante. Eu particularmente gosto de passar breu, pouco breu, todas as vezes que eu vou estudar um pouco antes. Às vezes eu passo uma vez a cada 3 dias, tudo depende um pouco da fase, porque eu percebo que o violoncelo responde muito às variações de temperatura e o meu arco também, tá bom? O meu violoncelo é um violoncelo de estudante, né? Ele é um instrumento bastante simples, né? Ali na faixa dos R$ 5.000, alguma coisa desse tipo, é um instrumento padrão de estudante, né? Então assim, eu percebo que o meu arco ele reage muito às mudanças de temperatura. Então por conta disso, dependendo do clima, eu acabo passando um pouco mais, né? Uma vez por dia quando eu vou estudar, ou então uma vez a cada 3 dias, né? Mesmo estudando entre esse espaço aí de dias, beleza? Aplicação uniforme, né? Passe o breu de forma uniforme em todo o comprimento das cerdas, né? Ali da crina. Geralmente, 3 a 5 passadas são suficientes para um arco bem breuado, né? Então assim, é basicamente a mesma quantidade que eu costumo passar, tá? Não varia muito disso, né? Vou, volto ali algumas vezes e é isso que eu costumo fazer. Limpeza, limpe o excesso de breu do instrumento e das cordas após cada sessão de estudo ou performance com um pano macio e seco. O acúmulo de breu pode corroer o verniz e dificultar a limpeza futura. Definitivamente você não deve limpar o breu da crina, tá? Não faça isso. Eu, pelo menos, desconheço, tá? Nunca vi ninguém fazendo isso, né? De você pegar um pano e passar ali na crina, né? Para tirar o excesso de breu. Não é o caso. O excesso de breu acaba ficando naturalmente ali nas cordas, ou então, como você já viu aqui na explicação do vídeo, muitas vezes ele vai caindo sobre o instrumento ali, sobre o cello. Mas é muito importante sim que você tenha um paninho sempre, né? Para poder limpar ali esse excesso de breu que tá sobre o instrumento, beleza? Pô, um instrumento bonito, assim, sabe, brilhoso, uma coisa vistosa, cara, isso aí já é, assim, sabe, meio caminho andado para uma boa performance, beleza? Então, nada de instrumento sujo, pelo amor de Deus.
tá? Quarto aqui, o pano de limpeza, né? Claro, o brilho, a longevidade e a higiene. Função, remover o pó do breu, a oleosidade das mãos e a sujeira do instrumento, né? Protegendo o verniz, prolongando a vida útil do violoncelo e mantendo-o higienizado, tá? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, mais uma lição que eu também aprendi com o professor Mauro Brúcoli, né? É sempre deixar o violoncelo envolto por uma toalhinha ou por uma flanela, tá bom? E aí, lógico, ao final de cada sessão de estudos, né? Ou de um concerto, etc., porque você está transpirando também pela sua mão esquerda que está aqui, né, no instrumento. Então, ao final de cada sessão de estudos, você pega esse paninho, além de passar, de tirar esse excesso do breu, de limpar ali, né, o tampo do instrumento, né, você passa também no espelho e depois você passa nas cordas, retirando aquele excesso de suor, digamos assim, que acaba oxidando e acabando ali, tirando a vida útil das suas cordas muito mais rapidamente, beleza? Então isso aqui, cara, ó, padrão, tem que fazer, tá? Isso aqui é de praxe, beleza? Dicas práticas aqui, material, use um pano de microfibra macio e limpo, exclusivo para o instrumento, evite materiais ásperos que possam riscar o verniz. Tenha um pano menor para as cordas e um maior para o corpo, tá? Tem gente que de fato, até, eu vi uma vez, tá? Não sei se é, sei lá, se muitas pessoas usam, mas eu já vi pessoas assim, até enrolando o cello com uma toalha, tá bom? Confesso que foi até engraçado, eu falei, cara, tá com uma toalha no violoncelo, né? Mas tem gente que usa e tá tudo bem, né? Isso mostra, é engraçado talvez porque seja incomum, mas isso mostra assim, o cuidado que a pessoa tem, né, com o violoncelo, então isso é bem bacana, tá? Rotina, limpe o violoncelo, corpo, espelho, cordas, né, e o arco, vara, apenas a vara, não a crina, pelo amor de Deus, após cada uso. O breu acumulado pode corroer o verniz e afetar a sonoridade com o tempo. Cuidado, nunca use produtos químicos ou polidores abrasivos no seu violoncelo, a menos que sejam específicos para instrumentos de corda e recomendados por um luthier. Isso aqui de praxe também. 5 aqui, apoio para espigão. Isso aqui, cara, também você tem que ter, você tem que estar sempre com um, porque você pode ter problema com isso, tá? Eu já tive, tocando em lugares assim de piso e tudo mais, fica complicado, você não vai conseguir aderência e a pior coisa que tem é você tocar alguma coisa inseguro ali, sabe? Isso é muito ruim, tá? Então, estabilidade, segurança e proteção do piso, tá? Também, né, no caso, sei lá, do lugar que você for tocar, se você não conseguir cavar um buraco para conseguir apoiar seu violoncelo, você vai, sei lá, criar problema para o dono do estabelecimento, porque você vai furar o chão dele de alguma forma, enfim, ou o seu cello vai ficar escorregando. E é ruim demais tocar assim, tá? Função, evitar que o espigão escorregue no chão, garantindo a estabilidade do instrumento durante a execução e protegendo o piso de arranhões ou danos, tá? Dicas práticas, tipos. Existem diversos modelos de borracha, de madeira com furo, com alça para prender na cadeira, ou até mesmo com ventosa. Escolha o que melhor se adapta ao seu estilo de tocar e ao tipo de piso onde você geralmente se apresenta ou estuda. Posicionamento. Posicione o apoio de forma que o violoncelo fique em um ângulo confortável e seguro, sem forçar sua postura ou causar tensão desnecessária. Emergência. Em caso de esquecimento, um pedaço de fita adesiva forte no chão, um tapete antiderrapante ou até mesmo um sapato velho podem servir como soluções temporárias para evitar que o espigão escorregue. Sapato velho, em último caso, tá? Você está ali numa camerata com amigos e você não está se apresentando. Aí, putz, vale qualquer coisa, você apoia lá tal, e vai tocar. Não tem problema, tá bom? Eu gosto muito, o meu ele é de madeira, tá? Eu sei que tem muita gente que usa aqueles que são de plástico assim, ou de borracha, né? Que são bem aderentes também, né? São muito bonitos, mas o meu ele é redondinho, ele é de madeira, assim, eu acho bem bacana. E eu quis esse, assim, por achar que tem tudo a ver com o violoncelo, assim, ser de madeira também e tal. Uma mera questão estética dentro de todas essas opções de apoio para espigão que você tem hoje no mercado para poder adquirir, tá bom? 6. Lápis e borracha, tá? Isso aqui é bem interessante porque tem uma dica aqui que não é tão óbvia, tá bom? A gente pensa em lápis e borracha, você vai escrever numa folha, etc. E também é isso, mas vamos lá que tem uma dica aqui que não é tão óbvia, tá? Então, marcação, correção e lubrificação. Já vou entrar nesse ponto. Função, além de fazer anotações e marcações importantes na partitura, o que é essencial muitas vezes, sei lá, você está tocando numa orquestra, etc. E você sabe que uma das coisas mais interessantes da orquestra é que todos os naipes tenham as suas arcadas ali de forma independente, ok? Mas entre todos os naipes, ou seja, dentro de todos os naipes, esteticamente, essa é uma coisa que faz muita diferença. E talvez a principal diferença das pequenas para as grandes orquestras, né? Das orquestras profissionais, digamos assim. Esteticamente falando, todos os naipes precisam estar com as arcadas da mesma forma, sabe? Porque se cada um faz um arco, aquilo gera um conflito visual que acaba, digamos que até interferindo sim na música, né? Porque você tem no talão mais peso do que você tem na ponta, por exemplo. Então é importante e cada chefe de naipe vai escolher as arcadas
para que os outros músicos, né, no caso do naipe dos violoncelos, eles possam seguir também, beleza? Então isso aqui é muito importante, beleza? Lápis e borracha sempre, né? Hoje em dia, com os tablets e tudo mais, você consegue fazer ali na hora, tal, e nem precisa se preocupar com isso, mas ainda assim você vai precisar de um lápis e você vai entender por quê, beleza? Importantes na partitura, o grafite do lápis tem uma função secreta e muito útil para o violoncelista, tá? Então, dicas práticas, marcações da partitura, use o lápis para marcar dedilhados, arcadas dinâmicas, lembretes de afinação ou trechos difíceis. A borracha é essencial para apagar essas marcações sem danificar a partitura ou mesmo para apagar alguma coisa que você colocar lá errado, tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Lubrificação de cordas, olha só essa aplicação aqui, não sei se você estava presente para isso, mas é uma coisa que quando eu vi eu falei, putz, isso aqui é muito útil, tá? Definitivamente. O grafite da ponta do lápis pode ser aplicado nas fendas do cavalete e da pestana, onde as cordas repousam. Isso cria uma lubrificação que permite que as cordas corram mais suavemente durante o processo de afinação, evitando que elas agarrem e desafinem rapidamente, além de prolongar a vida útil das cordas, tá? Então assim, tirando esse fato aqui, esse ponto que está dentro aqui desse roteiro, né, com relação à questão da vida útil das cordas, pode até prolongar, né? De repente, se você desafinar muito o instrumento, etc., o atrito ali, né, no cavalete, etc., pode eventualmente danificar a corda. Nunca ouvi falar disso, tá bom? Mas pode acontecer. Só que o fato é que no processo de afinação, o deslizar das cordas fica mais fácil se você passa ali, né, a ponta do lápis com esse grafite, tanto na pestana quanto ali no cavalete. Então isso ajuda bastante, tá? É um macetezinho, cara, que é massa, nunca falha. Sempre faço isso quando eu preciso tocar de corda e tudo mais. E vai por mim, os profissionais fazem isso também. E é mais uma coisa que você precisa ter sempre, tá bom? É essencial. Emergência, em caso de dificuldade para afinar uma corda nova, o grafite pode ser um salvador, permitindo que as cordas se assentem melhor. Tá? Então isso aqui é bastante útil. Arco extra, tá? Como sétima e última dica aqui, essencial também, tá? Versatilidade e plano B para solos importantes, tá bom? No dia a dia, eu confesso para você que eu particularmente não ando com arco extra, tá? Até porque eu também não tenho. Mas assim, isso aqui para um solista, para alguém que vai fazer um solo, é essencial. Tem que ter, assim, sabe? Tanto é que dentro dos cases, né, de violoncelo, você já tem espaço lá para poder carregar mais um arco. Então isso aqui é muito importante, tá? Função, ter um arco extra é um luxo que se torna uma necessidade em situações de solo, recitais ou gravações importantes. Ele serve como um plano B em casos de danos ao arco principal e, mais importante, oferece versatilidade sonora, tá? Dicas práticas. Plano B. Se o arco principal sofrer algum dano, certas quebras, um parafuso solta, sei lá, qualquer coisa pode acontecer, né? O arco extra garante que a performance não seja comprometida. Versatilidade sonora. O arco extra deve fazer sentido para o repertório, tá? Não adianta levar um arco barroco extra se você vai tocar uma peça romântica, por exemplo. Não vai funcionar, beleza? Um arco de fibra de carbono pode ser uma excelente opção como segundo arco, pois é resistente, menos suscetível a mudanças climáticas e oferece uma sonoridade diferente que pode ser útil em certos contextos, tá? Por exemplo, música contemporânea, jazz, etc. Eu confesso para você que eu não tenho nenhuma experiência, né, com esse arco de fibra de carbono. Você já tocou com ele? Se sim, comenta aí alguma coisa. Conta para mim a sua experiência e se vale a pena investir num arco assim, tá bom? Escolha inteligente. Se possível, tenha um arco extra que complemente as características do seu arco principal. Por exemplo, se o seu arco principal é mais leve e ágil, um arco extra um pouco mais pesado pode ser útil para peças que exigem mais projeção e peso no som, tá? Dificilmente, muitas vezes, assim, os violoncelistas têm arcos totalmente equivalentes, né? Os arcos possuem diversas características, né? E sendo uma coisa artesanal, seria realmente muito difícil de você conseguir, como um arqueteiro, né? Um artesão dos arcos, criar dois arcos exatamente iguais, tá bom? Eu diria que impossível, beleza? Mas é importante muitas vezes você ter arcos para diferentes estilos, a não ser quando de fato você vai se apresentar, tá? No dia a dia, tal, você vai tocar, vive de música, etc. e tá tocando um monte de coisa, tal, acho que faz super sentido você carregar mais de uma opção de arco, né, para diferentes aplicações. Mas se você vai solar, definitivamente você precisa de arcos próximos e que principalmente você tenha costume em tocar. Isso aqui é muito importante. E a nossa conclusão aqui, a paz de espírito do violoncelista preparado, né? Mensagem final. Esses 7 itens essenciais à mão não é apenas sobre resolver problemas, é sobre ter a paz de espírito e a confiança para focar no que realmente importa, a música e a sua performance, tá? Verifique seu kit de primeiros socorros hoje mesmo. Um violoncelista preparado é um violoncelista confiante e versátil. Não deixe que pequenos imprevistos atrapalhem sua paixão pelo instrumento.
É isso aí. Mostrei aqui para você alguns itens que eu particularmente assim considero, cara, como essenciais. Sempre carrego esses itens comigo porque de fato eles são úteis e ajudam muito, especialmente quando você vai tocar assim, cara, é assim de máxima importância. Sei lá, você vai tocar num casamento, você vai tocar num concerto com orquestras, você vai fazer solo, então com certeza já sabe disso aqui, porque isso aqui é muito importante mesmo. Ou na sua igreja e etc. É sempre bom você carregar esses itens contigo, porque eles podem fazer muita diferença, tá bom? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, poxa, deixa um like aí, isso aqui me ajuda demais. O canal tá crescendo, tô super contente que nós passamos aqui dos 100 inscritos. Talvez pareça uma marca pequena para você, mas para mim representa muita coisa e estamos só começando, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço